Boa tarde, pessoal. Essa é a nossa segunda aula da disciplina de Introdução à Iluminação dentro do curso de Capacitação Profissional em Artes Cênicas realizado pela Prefeitura de Contagem. O meu nome é Rodrigo Marçal e hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo com a história da iluminação cênica. Na aula passada a gente trabalhou um pouco da ideia do conceito, e hoje nós vamos continuar falando sobre a história da iluminação cênica, que é uma história que se confunde um pouco com a história da luz elétrica. Afinal de contas, a iluminação cênica, dentro do nosso entendimento, depende da energia elétrica, mas não é bem por aí que funciona. A história da iluminação, ela se confunde um tanto com a história do próprio teatro, ou da dança, ou das artes cênicas de uma forma geral, porque são artes que precisam ser vistas, e uma vez que elas precisam ser vistas, nós precisamos de luz para enxergar, seja ela elétrica ou não. Então nós vamos voltar lá no começo do teatro grego, por exemplo, ou mesmo das manifestações teatrais orientais ou africanas, para pensar como que a luz natural interferia nas apresentações. Existem registros que dizem que as edificações teatrais que eram construídas, na verdade não eram edificações teatrais, mas os lugares onde as apresentações aconteciam eram construídos pensados no melhor aproveitamento da luminosidade natural, ou seja, aproveitamento da luz do sol. Como hoje em dia também é um pouco pensado dessa forma, a arquitetura ela também tem essa preocupação de ter um melhor aproveitamento da luminosidade do dia na hora de se pensar no projeto de uma edificação. Obviamente que outros elementos são levados em conta porque são edifícios para moradia, e no caso ali eram edificações para apresentações ou rituais. Se a gente pegar as imagens das semi-arenas e arenas gregas, nós vamos ver que existe essa preocupação tanto acústica, quanto para que todas as pessoas conseguissem ouvir, mas também com o aproveitamento da luminosidade do dia. E uma curiosidade sobre o teatro grego, que eu acho assim, quando eu li a primeira vez eu achei espantoso, é que havia um certo cuidado nas apresentações de respeitar o tempo. Então, por exemplo, às vezes numa peça de teatro, uma cena acontecia num dia e uma outra cena acontecia num dia seguinte, eles tentavam, dentro das possibilidades, fazer com que as pessoas interrompessem a apresentação, fossem para suas casas dormir e no outro dia continuar com a apresentação, do ponto onde parou. Obviamente, imagino que não fosse possível fazer isso em 100% das ocasiões, porque às vezes numa peça de teatro passam-se anos, e aí não daria para ficar aguardando anos para continuar a peça. Mas nas situações em que era possível, que às vezes uma cena que tinha que acontecer no início da manhã ou no final da tarde, eles tentavam respeitar essa passagem de tempo para aproveitar as características do horário mesmo, tanto de luminosidade, o ângulo que o sol batia no espaço, e também a questão da encenação mesmo. É bem curioso, como que existe essa preocupação em aproveitar a luz natural, respeitando as características dos períodos do dia. Vitrúvio, que viveu aí nesse período aí do florescer do teatro grego, ele alertava já que a construção dos teatros ela se desse em lugares salubres, longe de pântanos, com boa ventilação e orientação dos ventos e com luz solar abundante. Então já está aí provado essa preocupação em ter um aproveitamento melhor da luz natural. Posteriormente, nós vamos falar agora sobre a Idade Média, e aí eu acho que é bom esse parênteses. Nós estamos funcionando num formato de curso de 15 horas cada módulo. Então a nossa passagem pela história do teatro ela vai se dar nessa aula. A gente não vai aprofundar muito, porque a intenção nossa não é tratar da história do teatro ou da história da iluminação. A gente vai falar um pouco sobre a história da iluminação, porque ela vai refletir diretamente no que é a iluminação nos dias de hoje e nos dá pistas de para onde a iluminação está caminhando. Então é importante a gente ter essa referência da história. É sempre importante ter referências históricas para estudar qualquer assunto.
Mas a gente não vai focar nisso porque o nosso interesse é trabalhar a iluminação propriamente, instrumentalizá-los, né, para atuarem como atores que entendem de iluminação na prática. Mas voltando, né, à nossa rápida passagem pela história da iluminação, na Idade Média a igreja ela proibiu o teatro, né, porque era profano, indecente, imoral, né, mas aí o teatro acabou indo parar dentro da própria igreja, já que ninguém podia fazer, começaram a fazer dentro da igreja, e aí foi lá que o teatro renasceu através desse drama religioso, né, que retoma a união entre o drama e o povo. As representações aconteciam dentro das igrejas e obviamente havia também aí um aproveitamento da luminosidade que incidia dentro da igreja no decorrer do dia. Então as apresentações elas aconteciam dentro das igrejas, nas naves centrais, a luz entrava pelas janelas e vitrais, né? E com esses vitrais você conseguia efeitos, uma certa gama de efeitos de luz, né? Meio restrita, porque você não dava para você ficar trocando o vitral toda hora, mas você tinha um resultado luminoso diferenciado quando a luz entrava dentro da igreja através do vitral. E isso poderia ser um trunfo na mão dos encenadores. Não sei se eles aproveitavam esse tipo de coisa, mas vale ressaltar isso, né? É interessante porque essas igrejas mais antigas elas têm pés de direitos muito altos. Até hoje ainda tem um pouco essa coisa da igreja, né? Ser uma construção quase que faraônica, né? São grandes, pés de direito alto, vãos enormes e tudo mais. E isso às vezes favorece muito o efeito de luz, porque ele ganha volume, ganha tridimensionalidade, né? Você consegue desenhar melhor o percurso da luz, porque você vê a distância, né? O espaço é grande, então você consegue ver na distância essa coisa da luz e acaba que ela ganha uma potência dramática muito maior, né? Quando você tem esses espaços maiores. Então, não que os espaços pequenos não sejam possível trabalhar dessa forma, né? Mas essa grandiosidade ela tem uma pegada aí, uma característica que ela é favorável. No interior das igrejas, as representações elas acabaram se transferindo para o lado de fora. Então elas estavam acontecendo no interior das igrejas e com o tempo elas começaram a ir para o lado de fora da igreja de novo. Obviamente, saindo para o lado de fora, acontecendo nas escadarias na frente das igrejas, isso também gerou consequências no que diz respeito à luz e no que diz respeito à história do edifício teatral. Isso é muito interessante também de pensar, porque o edifício teatral ele tem a sua evolução a partir do momento em que essas apresentações nas escadarias na frente das igrejas passam a ser proibidas, que aí não tem lugar para fazer teatro mais. Então, houve esse movimento, né? O teatro estava acontecendo dentro das igrejas porque ele foi proibido de ser feito lá de fora. Aí ele foi para dentro da igreja e começou a ser feito dentro da igreja. Aí depois ele começou a caminhar para o lado de fora da igreja, naturalmente, e aí ele novamente foi proibido de ser feito em espaços públicos quaisquer. Só não pode fazer mais. Foi lá para 1500 e uns quebrados aí. Mais ou menos nessa época eles falaram, olha, não vai poder fazer teatro a não ser que se vocês quiserem fazer num lugar fechado, público, precisa ter um mecena por trás, financiando e dando condição para vocês realizarem. Aí o negócio ferrou de vez, né? Só que aí que foi o pulo do gato, porque com isso houve a necessidade de se construir um lugar para se fazer teatro. Não que hoje eu seja a favor de que teatro só possa acontecer dentro do teatro, mas o teatro o edifício teatral na perspectiva contemporânea, ele só chegou no lugar que ele está hoje porque houve essa proibição e aí sim os construtores começaram a pensar em, peraí, se o teatro não é dentro da igreja, não pode ser na rua, nem na porta da igreja, nas escadarias, como é que é esse lugar para fazer teatro? Porque né, precisava se construir um teatro, né? E aí existe um movimento tanto de que ele precisava ser um lugar fechado, então não dava para aproveitar as arenas que existiam até então. Então havia necessidade de se pensar como deveria ser essa edificação para o teatro acontecer. Mas esse não é o nosso foco hoje. Quando a gente falar, nós vamos falar um pouco depois de tipologia de caixa cênica,
que eu imagino que vocês já devem ter estudado com o Cola, mas nós vamos retomar um pouco esse assunto porque é necessário para a construção do nosso conhecimento aqui. A gente vai dar uma repassada nisso. Mas o nosso foco aqui é a história da iluminação, né? Então, foi por lá de fora, mais uma vez aproveitando a luz solar, tá? Aí, depois, no século XVI, com essa coisa da construção dos edifícios teatrais, os espetáculos começaram a ser representados em espaços fechados. E esses espaços fechados não tinha tanta iluminação do dia. Eu imagino que eles eram construídos pensando-se no aproveitamento da luz do dia, mas eles eram espaços fechados. E aí você tinha que iluminar de uma outra forma, né? Então, esses teatros eles tinham janelas amplas para a entrada de luz do sol, mas nas apresentações noturnas eles tinham que usar velas. E isso gerava uma visibilidade muito precária, que ou você tinha uma quantidade absurda de velas, ou você tinha uma visibilidade muito precarizada, né, porque era muito escuro. E aí é que você começa a ter um movimento de uso de candelabros, né, porque aí você tem uma estrutura pensada para você colocar uma grande quantidade de velas. E aí começa a inventividade do ser humano, né? Isso eu acho que é o mais legal quando a gente vê a história da iluminação, mesmo pegando antes do advento da luz elétrica, é essa capacidade do ser humano achar um jeito de fazer a coisa acontecer, né? Isso é bem marcante. Em 1514, né, aí já no Renascimento, aí no século XVI, né, existe uma primeira referência que eu vou ler para vocês aqui de uma representação iluminada artificialmente. Baltazar Peruzio montou a calendra do cardeal Bibiena na presença do Papa Leão X. Habituados à luminosidade dos círios, que eram velas, os príncipes das igrejas não concebiam que as cerimônias, mesmo profanas, pudessem se realizar sob a luz artificial, cheia de mistérios. Peruzio clareou brilhantemente a sala e a cena de sua tragédia lírica com uma quantidade muito grande de círios. Então você vê aí, né, numa situação de, né, a necessidade faz a invenção, né? Usou-se uma grande quantidade de velas para poder clarear uma cena, porque ela não poderia ter esse ar de mistério, né? Às vezes até é engraçado, porque assim, às vezes até na situação em que a gente é limitado a criar, né, o cerceado, né, a nossa liberdade de expressão, tudo mais, acha-se um meio, né? Na ditadura achou-se um meio, na Idade Média achou-se um meio, no Renascimento achou-se um meio. É óbvio que a gente gostaria que essas atrocidades não acontecessem, né? Mas o ser humano ele achou um jeito. E isso é interessante de observar, né? Não estou dizendo que essas coisas foram boas, pelo contrário, mas é interessante pensar nisso. Por mais de 2000 anos, né, no teatro, ele não necessitou de outro tipo de iluminação que não fosse essa luz proveniente do sol ou com o aproveitamento da luminosidade do dia, né? No Renascimento italiano é que o teatro começa gradualmente a ser transportado para os interiores das edificações que começaram a ser pensadas para o teatro. E aí que existe essa necessidade de pensar, olha, beleza, nós vamos ter que iluminar aqui com vela. Como que nós vamos fazer? Como é que nós vamos favorecer a luz da cena? E aí eu queria só trazer uma curiosidade para vocês. Eu estou aqui com esse filme aqui, que é A Viagem do Capitão Tornado, que é um filme do Ettore Scola, de 1990, que ele conta a história de uma companhia de teatro da Comédia dell'arte, na França, né, por volta dos anos 1700, e aí o filme ele fala sobre o dia a dia dessa companhia teatral que viaja pela Europa se apresentando, né? Existe toda uma história por trás, né? Os atores da companhia de teatro que têm seus dilemas, vivem suas questões,
É um filme muito legal porque ele retrata muito aspectos históricos dessa época do teatro. E um elemento que me chamou muita atenção quando eu vi esse filme foi o fato de que, num determinado momento, eles se apresentam e a apresentação ela tem a interferência da luz, né, através do rebatimento com espelhos. Então eles estão apresentando na rua, o sol, não me lembro, acho que é tipo fim de tarde, e o sol está batendo numa direção com um tom meio avermelhado e tal. Só que eles não estão posicionados, né? Porque ao longo da apresentação o sol se movimentou e nesse movimento do sol eles deixaram de aproveitar a luz. Então eles estão com os espelhos rebatendo a luz com esses espelhos para a luz ir em direção ao lugar onde a encenação está acontecendo. Então a gente começa a perceber, né, nessa época, no Renascimento, né, a gente começa a perceber esse movimento do homem se preocupar com, já que nós estamos confinados num lugar onde há restrição de luz, como é que eu consigo fazer com que essa luz ela tenha destaque para a apresentação em si? Isso também virou a ideia central, né, o foco na hora de pensar as edificações teatrais para construir os teatros. Então, os teatros mais modernos, os teatros de hoje em dia, eles têm esse pensamento, assim, né, de destacar aquilo que realmente interessa ser visto dentro de um teatro. Não é geral, obviamente, existem aberrações aí no mundo afora, nos teatros construídos, mas essa ideia ela é muito coerente, né? Afinal de contas, as pessoas vão ao teatro para quê, né? A gente sabe que antigamente não havia essa questão social, né? Das pessoas irem ao teatro para serem vistas, para a alta sociedade se exibir, né? Mas não era só isso, né? E hoje já essa não é em 100% das situações também, mas, né, já não tem tanta essa preocupação, não é um evento social para as pessoas se exibirem exclusivamente e tal, né? E é interessante também, porque também nesse período do Renascimento, uma figura que é o Leone de Some, escreveu um livro chamado Os Meios da Representação Teatral, com ideias muito próximas ao que é o teatro nos dias de hoje. Ele sugere, olha só, ele sugere que a iluminação das cenas alegres deveria ser mais forte e que se deveriam apagar algumas luzes quando a cena fosse triste, ou seja, deixar a cena um pouco mais escura. Quando a gente ouve a palavra luzes, é luz de vela, gente. Não é luz elétrica ainda não. Luz elétrica ainda vai demorar um tempinho para a gente chegar nela. Mas já havia esse pensamento de que a luz poderia construir atmosferas, né? Construir, ajudar a ressaltar emoções e sentimentos da encenação através desse recurso, né? E aí tem um outro cara que eu não sei se eu vou achar aqui o nome dele, eu não lembro aqui, ó. Esqueci aqui, ó. Nicolò Sabatini, um fabricante italiano de máquinas e cenários para o teatro. Ele deixou uma série de projetos e anotações. Entre elas, ele sugeriu uma espécie de resistência para reduzir a intensidade da luz das velas. Olha que legal. Tratava-se de um cilindro de metal de mais ou menos uns 20 centímetros e ele era puxado por engrenagens, né, engenhosas correntinhas com roldanas e tudo mais, que faziam eles subirem e descerem dentro das velas. Então tá aqui a vela, né? Ele tinha um cilindro com uma corrente, aí você conseguia descer esse cilindro para ele tampar a vela, né? Ele diminuir. Aí você descia uma quantidade X de cilindros, tampava uma quantidade X de velas, a luz diminuía. Você tirava esses cilindros, a luz voltava e aí você aumentava a quantidade de luz numa cena, né? Então, muito engenhoso o pensamento dele aí, e os primeiros movimentos assim, de dimmer, eles têm um princípio bem parecido com isso, mesmo com luz elétrica. Nós vamos ver isso mais à frente ainda. Não vai ser na aula de hoje, porque a gente tem que fazer algumas demonstrações. Eu ainda tenho que pensar como é que eu vou fazer isso com vocês. Mas é mais ou menos esse mesmo princípio aí de coisas que sobem e descem, tá? Bom,
Então, seguindo aqui, né, todos os procedimentos de iluminação do Renascimento, eles acham-se consignados às obras de Cerilo, com S, tá? Depois vai aparecer aqui na edição. E mais tarde, Sabatini. Eles eram cenógrafos, né, que dispuseram o uso, fizeram uso das luzes, né, das velas, ou essas lâmpadas de azeite, né, que eram essas lamparinas, né, e elas foram, eles usaram isso a favor da cenografia, né, usando essas fontes de luz de maneira mais distribuída no palco para poder favorecer elementos da cenografia, né? E já começaram a fazer alguns experimentos com o uso de luzes coloridas, né? Ou colocando vidros de cores diferentes na frente das lamparinas para projetar uma luz de uma cor diferenciada e tal. Ainda é muito rudimentar, mas já existe esse movimento, essa pesquisa aí nesse campo. No final dos anos de 1700, né, final aí do século XVIII, né, início do século XIX, nós vamos ter já dois movimentos acontecendo paralelamente. Né? Um primeiro movimento dentro do teatro, que é esse movimento de tentar aproveitar o máximo possível a luminosidade dos candelabros, dessas lamparinas, né, o lampião de Arnaud, de Argan, né? Lampião de Argan, né? O lampião francês também, né? Essas estruturas que foram pensadas para um melhor aproveitamento, esses maquinários, né? Para poder diminuir a luminosidade e aumentar. Todo esse movimento de pesquisa, assim, de aproveitamento da luminosidade, até em função desse pensamento do Leone de Sommo, né, que pensa nessa ideia de escurecer a plateia e clarear o palco, né, para favorecer a apresentação. Então, todo esse movimento que está acontecendo aí nesse finalzinho de século XVIII, ele também, paralelamente a isso, no início do século XIX, a gente já tem um movimento de pesquisa da lâmpada incandescente, do uso da luz elétrica para produzir luz, né? E as primeiras lâmpadas começam a surgir. A gente associa, né, a invenção da luz elétrica, da lâmpada, ao Thomas Edison, que tem, né, obviamente tem sim o seu valor e tudo mais, mas a gente sabe que a lâmpada do Edison ela só vai, né, ser inventada no finalzinho aí do século XIX, assim, 1870 e umas quebradas, 1879, quase 1880, assim. Mas em 1802 a gente já tem registro de algumas pessoas que estavam tentando, através da energia elétrica, né, fazer um dispositivo que armazenasse luz, né, que viria a se tornar a lâmpada. E aí o Thomas Edison, ele né, já tinha inventado o telégrafo, né? E ele já estava nessa onda das invenções, e aí ele é convidado a tentar desenvolver a lâmpada elétrica. E ele tem um valor muito grande porque o Thomas Edison, ele tem esse pensamento de conseguir inventar algo que pudesse ser fabricado em larga escala, afinal de contas nós estamos aí, né, no período de industrialização do mundo, né? Então ele queria desenvolver um dispositivo que ele pudesse produzir em larga escala e vender para o mundo inteiro, né? E que isso tivesse também uma durabilidade, assim, não dava para ele fazer uma lâmpada, porque o grande problema dessas primeiras lâmpadas que foram desenvolvidas é que elas até acendiam, mas elas queimavam muito rapidamente, funcionava 2 horas e aí queimava. E o Thomas Edison passou por essa dificuldade também. Ele também desenvolveu lâmpadas com filamentos. Qual que era o princípio da lâmpada, né? Primeiramente, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar nisso, assim, o princípio da lâmpada do Thomas Edison era, ele tinha ele queria usar o princípio da resistência elétrica. Quando a gente for estudar elétrica básica, nós vamos tentar entender isso melhor. Mas o que é uma resistência, né? Você tem energia elétrica, ela percorre um fio condutor.
E geralmente o fio condutor, por ser condutor, ele facilita o tráfego da corrente elétrica. Então a energia corre ali com facilidade. Quando a corrente elétrica ela se depara com algum tipo de resistência, ela vai ter mais dificuldade para passar, então ela vai ter que fazer mais força para poder passar ali. Vou pensar um pouco parecido com a gente. Quando a gente faz mais força para passar, por exemplo, a gente está caminhando. E aí, sei lá, alguém segura a gente tem que caminhar com essa resistência de uma pessoa te segurando, um peso maior te impedindo de andar. O que acontece com você quando isso acontece? Né? O que acontece com o nosso corpo quando isso acontece? Nosso corpo esquenta e a gente sua, né? A gente fica cansado e tal. No caso da energia da corrente elétrica, ela vai provocar calor, porque ela vai ter uma concentração num espaço menor de muitos elétrons se movimentando ali. E aquilo ali vai gerar calor. E o princípio da resistência elétrica é basicamente esse. A resistência elétrica para o chuveiro, por exemplo, ela tem uma dificuldade para poder passar os elétrons ali naquele pedaço onde é a resistência. Aquilo ali provoca calor, a água passa por ali e é aquecida por essa resistência elétrica. No caso da lâmpada, é o mesmo princípio. Há uma certa dificuldade dos elétrons passarem por aquele lugar ali e aquilo ali gera calor e aquilo se ilumina, né? Qual que era o problema? O problema é que o oxigênio, ele acelera a combustão. Então o filamento se aquecia e logo ele se rompia. Então o Thomas Edison ele falou assim, olha, eu tenho que construir um receptáculo para eu colocar esse filamento dentro desse receptáculo e dentro desse receptáculo não posso ter oxigênio. No primeiro momento, as primeiras lâmpadas eles fizeram a vácuo. Ou seja, eles colocavam o filamento dentro do receptáculo, o bulbo da lâmpada, e tiravam o máximo possível de gases para que o filamento, né, a resistência, durasse o máximo de tempo possível. Eles chegaram a testar mais de 1.200 elementos diferentes para fabricação desse filamento, para que ele tivesse uma maior durabilidade. Tentaram de tudo, platina, carbono, até coisas, elementos assim, fabricar elementos a partir da junção de outros elementos e tal. Até que o Thomas Edison ele descobriu um material lá que eu esqueci qual que era muito, muito, muito fininho. E eles tiveram muita dificuldade, inclusive, em colocar o filamento dentro do receptáculo, que toda vez que eles iam colocar esse negócio se partir de tão frágil que ele era. Só que, por ser muito fino, ele também ele era muito fino, mas de uma resistência, né, considerável, então ele tinha uma luminosidade boa e uma durabilidade também boa. Só que o problema era isso, balançou a lâmpada e ela queimava, né? Até que ele chegou num material, a partir do carbono, ele conseguiu um material, uma mistura, né, de um material carbonizado, que a lâmpada durou 13 horas e só não durou mais porque ele, né, tentou colocar mais corrente elétrica e o negócio queimou. Mas ela durou muito tempo assim, para os testes dele. E aí o Thomas Edison, né, desenvolveu essa lâmpada em escala comercial para ser vendida e usada nas casas das pessoas. Só que quando o Thomas Edison, né, inventou essa lâmpada, essa primeira lâmpada da história que, né, pôde ser usada realmente na casa das pessoas, não havia um sistema de distribuição de eletricidade nas casas. Então ele também né, criou a primeira empresa lá nos Estados Unidos que fazia distribuição de eletricidade nas casas e eram eu já vi alguns documentários que falam que eram 80 e poucas casas que tinham esse primeiro fornecimento de luz elétrica. E aí tem uma briga feia, né, do Thomas Edison com o Nikola Tesla para poder saber que tipo de corrente que eles iam usar, se eles iam usar corrente contínua ou corrente alternada e tal.
Aí, inclusive, o Thomas Edison ele tinha inventado a corrente contínua, então ele queria que fosse a corrente contínua. Mas todo mundo meio que sabia, no fundo, que a corrente alternada do Tesla ela era mais eficaz. Só que o Thomas Edison ele foi muito sacana, porque ele usou dos perigos que a corrente alternada poderiam provocar para causar medo nas pessoas e elas não quererem usar a corrente alternada e ele ganhar a disputa e ser corrente contínua. Porque imagina só, gente, ele como criador da corrente contínua, o mundo inteiro usar a corrente contínua para fornecer energia para as casas, ia ser um negócio maravilhoso, né? Não sei direito quais as implicações, mas certamente a gente teria alguns problemas, né, no caso da corrente contínua e da corrente alternada. Usando a corrente contínua, a gente teria alguns problemas, né? Na corrente alternada, não. Só que o Thomas Edison, ele jogou baixo mesmo, assim, ele fez umas propagandas. Inclusive, a cadeira elétrica foi desenvolvida nessa época para mostrar que a corrente alternada poderia matar uma pessoa, né? Só que a corrente alternada mata uma pessoa quando você trabalha com uma tensão muito alta. E não era o caso, né? Nas casas não seria necessário usar uma tensão tão alta assim. Então, mas ele jogou baixo. Ele tem uma propaganda, eu acho que até tem na internet o vídeo, que eles tentam demonstrar como que a corrente alternada pode ser fatal com um elefante. Aí eles botam o elefante em cima da plataforma, o elefante é eletrocutado e ele cai. Nossa, é terrível, assim. Então o Thomas Edison, ele, né, tem muita gente que fala assim, o Thomas Edison, mas ele também tinha seu lado capitalista, assim, né, selvagem e tal, que vale tudo em troca do poder, do domínio e tal. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar alguns vídeos falando dessa briga, né, dessa disputa do Tesla e do Thomas Edison. Muitas pessoas falam dessa genialidade do Nikola Tesla, que ficou meio que apagada, né, não é tão reconhecida como a genialidade, sim, que existe, né, do Thomas Edison, mas que usou de meios muito duvidosos, né, para ter essa hegemonia, né, que ele teve nesse período. Mas é óbvio que nós temos, né, no mínimo o advento da lâmpada aí, nós devemos muito às investigações e pesquisas do Thomas Edison. E aí, obviamente, que nós do teatro nos apropriamos desse artefato aí, que é a lâmpada, né? E aí a gente começa a utilizar luminárias que fazem uso da lâmpada, da luz elétrica e do controle que a luz elétrica nos proporcionava, assim, né? Os circuitos com vários interruptores, né, a dimerização, que é essa variação da intensidade da luz, né, são recursos todos esses que vieram somar para o uso dentro do teatro. E é curioso porque hoje a gente já caminha para um tipo de uso da luz, que é o uso dos LEDs, dos refletores automatizados e tal. E muitas vezes a gente se depara com pessoas que têm uma certa resistência ao uso desses equipamentos. É óbvio que eu, como iluminador, eu entendo e reconheço que em alguns aspectos os equipamentos mais modernos que a gente tem hoje em dia, como o LED, os próprios moving lights e tal, eles, em algumas situações, principalmente dentro do teatro, eles não são tão eficientes. Ou eles, né, tem uma luz muito artificial, muito dura, difícil de ser trabalhada e tal. Mas ao mesmo tempo eu entendo que se a gente tivesse esse mesmo pensamento, nós estávamos fazendo teatro com luz de vela até hoje. Então, assim, muito da nossa dificuldade de, né, lidar com essas novas tecnologias passa pela dificuldade da gente dominá-las. E eu acho que é importante a gente ter esse pensamento de que a única coisa que vai fazer com que essas tecnologias fiquem cada vez mais adequadas ao nosso uso é usando. Né? Se a gente não usar, se a gente não explorar, se a gente não investigar, se a gente não esmiuçar, esses equipamentos eles vão continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito.
E a inventividade do ser humano é que fez a gente sair lá do aproveitamento da luz do sol e chegar hoje e conseguir controlar a luz através do celular ou de um tablet. Então, é um pensamento meu, assim, eu defendo muito essa ideia de que a luz, ela, né, a evolução do uso dos equipamentos de luz, ela se dará através dos usuários. Nós que usamos os equipamentos, atores, iluminadores, técnicos, diretores, cenógrafos, encenadores no geral, se a gente não explorar as possibilidades que esses equipamentos nos fornecem e usando essas possibilidades, detectar as carências para que os fabricantes, os desenvolvedores, os inventores, né, consigam perceber aonde que precisa melhorar, esses equipamentos não vão evoluir. Então esse aspecto para mim é muito importante. Então, com o advento da luz elétrica, a gente tem a iluminação no teatro, ela vai para um outro nível, né? Vai para um nível um nível que passa desse funcional e vai para um lugar artístico, né? Que é o nosso interesse, na verdade. Em 1876, pouco antes da invenção, né, da invenção final, né, dos últimos testes do Thomas Edison, o Wagner, que, né, é um compositor da música erudita aí, ele, em uma de suas óperas, ele coloca a sala no escuro pela primeira vez, né? E depois essa medida passa a ser adotada na Inglaterra, na França e na Europa como um todo, né? Os teatros passam a apagar a luz da plateia na hora da apresentação e deixar acesa só a luz do palco. E aí, com o advento da luz elétrica, você consegue fazer outras coisas, controlar outros equipamentos, acender e apagar coisas separadamente, para criar atmosferas, destacar um pedaço do palco e apagar um outro pedaço que não é interessante ser revelado, né? E aí, daí para a gente chegar nos refletores, né, que são os equipamentos utilizados no teatro propriamente, é um pulo, né? Porque os refletores nada mais são do que essas lâmpadas usando o recurso de um espelho refletor e de uma lente que focaliza essa luz para direcionar a luz, para fazer aquele movimento que eu falei no filme lá da Viagem do Capitão Tornado, que é direcionar a luz para onde se interessa ser iluminado, né, ser visto. E aí, a partir daí, a gente começa a ter a figura do iluminador, né, que é essa figura que pensa a luz para o espetáculo. Um dos precursores, né, desses primeiros iluminadores que surgiram após o advento da luz elétrica foi o Adolf Appia, né, que foi uma figura que começou a usar a luz para transformar os espaços, né, ganhar na tridimensionalidade, criar novos espaços, fazendo uso da sombra e da luz para transformar esses espaços, criar ilusões, né? E aí, depois do Appia, uma série de outras pessoas, né? O próprio Craig, que foi, né, meio que discípulo do Appia, deu continuidade a esse movimento, assim, né, da figura de um pensador da luz, né, de uma pessoa que pensasse a luz para os espetáculos, para a cenografia. E aí, né, do Appia em diante, a gente tem uma série de acontecimentos históricos marcantes que vão nos levar para o lugar onde nós estamos hoje, né, em que o iluminador realmente é um profissional, é uma função dentro da criação artística, que ela é executada por um profissional específico, né? Antigamente a gente via muito diretor que fazia a luz, faz o cenário, figurino. Até hoje ainda existe, a gente, né, vê vários diretores que são multitarefas, eles fazem tudo, assim, e são grandes profissionais, né, são diretores que são bons iluminadores, bons cenógrafos, bons figurinistas e tal. Mas isso hoje em dia acontece muito também por causa da precariedade do teatro, ou às vezes a falta de profissionais, né? Não é em qualquer cidade que você vai encontrar iluminadores, né? Não existe uma formação específica para iluminadores, tipo assim, vou fazer uma faculdade para ser iluminador. Não tem.
Não tem. Você vai fazer, sei lá, você pode fazer uma engenharia elétrica, ou mesmo, sei lá, fazer teatro e depois estudar elétrica, e aí você tentar juntar uma coisa, mas um curso específico de iluminação não existe no Brasil, né? Existe nos Estados Unidos, na Alemanha, na Argentina tem uma graduação em iluminação que tem uma grade curricular super legal, com as matérias super interessantes e tal. Aqui no Brasil o que a gente tem são especializações, né, pós-graduações e tal, que você pode fazer voltadas para a iluminação, mas a graduação mesmo em iluminação ainda não existe. E é uma pena, né? Mas, enfim, isso acabou gerando essas figuras que precisam se desdobrar em várias funções. A luz elétrica, ela provocou mudanças radicais, né, no conceito não só da própria luz, mas no conceito da cenografia, do figurino, alterando o aspecto visual do espetáculo. O cenário pictórico, né, ele é substituído pelo cenário construído. Então essa coisa do cenário pintado, ele, apesar de até hoje a gente ver muito ele ser utilizado, principalmente no balé e tal, mas ele passa a ter cenários construídos, porque os objetos com volume eles geram outras possibilidades para a luz, né? Objetos reais, né? Portas, janelas que a luz atravessa, móveis, né? Paredes, cenários tridimensionais. E o cenário ele passa a ser essa realidade tridimensional, né? Surgem os equipamentos de luz, né? Os refletores, com possibilidade de focagem, né, obturadores para poder abrir e fechar, né, o tamanho do feixe de luz, né, essa instalação à distância, o direcionamento preciso da luz, né, a regulagem da posição fixa ou móvel, enfim, todos essas mudanças, elas fizeram com que outros elementos do teatro também se modificassem. E aí, mais do que nunca, a figura do iluminador ganha essa projeção, a necessidade da existência dessa figura e, consequentemente, a profissionalização dessa atividade que é iluminar, né? Então, nós chegamos ao fim da nossa segunda aula, tentando dar uma passada aí na história da iluminação cênica, bem por cima. Depois eu vou tentar enumerar os tópicos que nós tratamos na aula de hoje. E é isso aí. Boa tarde a todos e até a nossa próxima aula.